Olá, galerinha. Estou aqui para completar o nosso programa de ontem, né, o nosso programa do Wallace Moura. Não foi possível transmitirmos a entrevista que eu fiz com a minha amiga Tatiana Ribeiro, que é locutora da Rádio Liberal FM em Belém, né, porque não tivemos tempo de editar o vídeo completamente antes do programa. Então agora eu estou aqui, né, ao vivo, passando para vocês a entrevista que eu fiz com ela. Espero que vocês gostem, uma pessoa fantástica, morrendo de saudade dela aqui, né, uma pessoa que tem demonstrado um grande sucesso. E antes de passar a entrevista dela, eu quero deixar para vocês aí na tela de vocês o meu contato, né, o contato do programa, para que vocês enviem sugestões, para que vocês enviem perguntas sobre os Estados Unidos, sobre imigração, deem sugestões de matéria para que eu possa estar trazendo para vocês. Lembrando que é toda quarta e domingo às 9h30 da noite, horário de Brasília, né? E eu conto sempre com a participação de vocês. Então fiquem aí com a entrevista de Tatiana Ribeiro e eu tenho certeza que vocês vão realmente gostar. Um grande abraço. Então, galera, a gente está aqui conversando com Tatiana Ribeiro. Ela tem 32 anos, mora na cidade de Belém, Pará. E é locutora, apresentadora e mestre de cerimônia na Rádio Liberal FM. Ela também é locutora, apresentadora na Fundação de Telecomunicações do Pará, né? Tatiana, muito obrigado por estar aqui aceitando o meu convite para inaugurarmos o nosso programa do Wallace Moura, né? E nada mais justo, nada melhor do que inaugurar com uma pessoa que já é da área de comunicação, da área de mídia há muito mais tempo do que eu, que estou aqui metendo as caras, né, fazendo meu primeiro programinha e aprendendo de você também, ouvindo o seu programa, né? Então, muito obrigado mesmo. Tatiana, nós vamos começar aqui a nossa entrevista tocando num assunto que pouca gente conhece a respeito da Tatiana Ribeiro. Verdade. Né? Você publicou um livro. Que história é essa, Tatiana? Conta pra gente. Bom, eu tinha 13 anos quando comecei a escrever, né? No colégio, no quadro, escrevia lá algumas coisas de inspiração de adolescente mesmo, alguns poemas, algumas rimas. E então, uma professora de literatura, o nome dela é Sandra Goraieb, lia, toda vez que ela ia dar aula, via no quadro, achava interessante, eu não assinava, né? E ela perguntava para a classe, quem foi que escreveu isso daqui? E aí o pessoal dizia, foi a Tati, não sei o quê. E ela foi admirando essas coisas que eu ia escrevendo no quadro. E um certo dia me perguntou se eu tinha esse material escrito comigo. Alguns sim, outros não. Eu achava que aquilo que eu escrevi era daquele momento e não tinha a perspectiva de, vou publicar isso algum dia, até porque eu só tinha 13 anos. Né? E fui escrevendo até 14, 15, 16 anos, né, época de ensino médio já. E aí ela, lendo aquilo constantemente, chegou e me perguntou se eu tinha guardado. E eu disse para ela, olha, alguns eu guardo, mas outros não. Enfim, ela perguntou, você gostaria de publicar isso em um livro? Aí foi que me deu aquele estalo no coração, né, dessa possibilidade. Nossa, professora, sério, será que isso é possível mesmo? E ela disse que me passe todo o seu material, eu vou ler e verificar essa possibilidade para você. E ela também perguntou a outros alunos, eu sei que lá na Escola Tenente Hugo Barros, que era onde eu estudava, mais 4 alunos que também gostavam de escrever coisas bonitas, sonetos até, e foi reunido em um livro intitulado Enigmas do Coração, patrocinado pelo Ministério da Aeronáutica, que a escola que eu estudava era militar, Escola Tenente Rigo Barros. Teve tarde de autógrafos em plena Feira do Livro, Que legal. Nosso título, e foi muito legal, muito aceito, e a gente vendeu todas as tiragens nesse mesmo dia da Feira do Livro. Foi bem uma experiência muito legal mesmo. Que legal. E você ainda tem esse livro? Uma cópia só, que foi a que a minha mãe comprou, e eu dei uma autografada para ela, ela guarda até hoje com muito carinho, tá no nosso armário aqui em casa. Então, você tem que digitalizar, colocar em PDF, para que a gente possa ter acesso também, né?
Olha, eu acho que é uma coisa assim bem adolescente, bem jovem. Não vejo que isso tenha alguma relevância de importância. Não foi coisa mesmo de adolescente, mas posso atender ao seu pedido e fazer isso, com Tá certeza. bom, eu quero. Eu quero. Mas então, basicamente nesse mesmo período surgiu uma oportunidade que foi o que abriu as portas, eu acho que, do teu coração para o jornalismo, que foi assumir o Grêmio Estudantil, alguma coisa nesse sentido, não é isso? Como é que isso aconteceu? Bom, ainda na Escola Tenente Rego Barros existia um grêmio estudantil, né, eleito por votos, né, através da escolha dos alunos em eleger alguma chapa. E o nome da chapa que eu fazia parte era a Chapa Revolução. Na época eu era diretora sociocultural e promovia alguns pequenos eventos, como arrecadação de alimentos não perecíveis através de torneios de vôlei, por exemplo, para entregar esses alimentos a algumas localidades com necessidades mesmo aqui da capital paraense, nos bairros mais distantes. E através disso veio essa vontade de manter registrado, né, escrito. Na época nós tínhamos um jornal impresso chamado Contato Companheiros. E aí eu escrevia lá algumas coisas mesmo, um rodapé sobre o que aconteceu, sobre os planos do Grêmio Estudantil para próximos eventos. E eu gostei desse negócio de publicar coisas, informar coisas, né? Deixar as pessoas assim por dentro do que estava acontecendo no âmbito escolar. E fiquei com essa vontade de aplicar isso na minha vida dali para frente, fosse apenas no âmbito escolar, fosse profissionalmente, como aconteceu depois. Quando eu saí da Escola Tenente Rigo Barros, eu passei a estudar na Escola de Base da Aeronáutica, em Parnamirim, é o CATRE, né, que fica lá na base mesmo da aeronáutica. E também lá eu não tive como fazer essa atuação, né, jornalística, mas também eu consegui um trabalho de meio período num jornal impresso de Parnamirim, chamado Potiguar Notícias. Nessa época eu estava apenas responsável por fazer vendas de espaços publicitários nos jornais para anúncios de lojas, de salões de beleza e específico para políticos. E acontecia de eu fechar vendas excelentes e passar a renda para o jornal. Era uma época que eu teria uma oportunidade a mais de escrever, porque logo foi descoberto que eu havia publicado um livro anteriormente, ainda na adolescência. A essa altura eu já estava com 18 anos, mais ou menos, 19, e 20, na verdade, 20 e poucos anos. E então, a diretoria do jornal Potiguar Notícias deu a entender que ia me permitir publicar em um espaço específico direcionado a poemas, poesias, e futuramente, caso gostasse da minha forma de escrita, eu ia ter um espaço a mais, né, dentro das folhas do jornal impresso Potiguar Notícias. Mas aconteceu a fatalidade do meu pai ter falecido em 2005 e eu vim às pressas para Belém para ficar perto da minha mãe, e esse projeto de ter essa participação maior em jornal impresso profissionalmente, infelizmente, acabou sendo adiada. Mas assim que você voltou para o Pará, você já foi logo ingressando na Jovem Pan, não é isso? Foi, assim, eu fui pesquisando, procurando saber sobre o cenário na comunicação aqui no norte do Brasil, e eu gosto muito de falar, né? Qualquer assunto eu já me meto na conversa, eu sou muito entrona. Agora tá entrando no ar o programa Roda de Samba, viu? De meio-dia até as 3 da tarde. Fique junto comigo. Então, eu soube que na época que eu cheguei aqui, em setembro de 2005, um locutor estava deixando a Rádio Jovem Pan e que esta emissora estava abrindo vagas para testes de voz. Então eu fui lá também como uma pessoa qualquer, a fim de deixar um registro de voz, fazer um teste, né? De repente, quem sabe, e fiz o teste
passei e comecei a trabalhar no mesmo dia. Assim, foi uma emoção muito grande. Eu cheguei em casa dizendo: mãe, agora eu sou locutora da Jovem Pan, feliz da vida. E desde então não parei mais com esse negócio de rádio. E a minha experiência com rádio ela já vem bem desde antes. Ainda na história dos 13 anos de idade, eu ouvia rádios de poste onde eu morava, no Conjunto Maguari, e prestava bastante atenção. Poxa, que legal, olha como ela fala. Olha, e ficava assim encantada. Tudo que eu ouvi numa rádio de poste já me deixava assim com os olhos brilhando. E comecei a ouvir as rádios de dial, obviamente. Com o tempo e o advento do acesso à internet, eu ouvia também bastante rádio web. E é uma paixão que hoje, no mês passado, né, fevereiro, já completei 12 anos nessa profissão, radialista. Legal. E como é que se deu essa sua passagem da Jovem Pan para a Rádio Liberal FM? E agora, a Liberal FM apresenta Roda de Samba, música. Já sabe, né? Vai começar o Roda de Samba. Hoje é domingo. Se liga! Vamos abrir a roda, que o samba vai começar. Muito boa tarde a todos os ouvintes ligados e sintonizados aqui na Rede Liberal FM, sempre ligada em você. Eu sou a Tati Ribeiro. Foi uma proposta assim, muito irrecusável, eu diria. O diretor da Jovem Pan, Mauro Kleber, pagou um curso de capacitação em rádio para quase todos os funcionários. Esse curso foi realizado no Sebrae Pará, com a turma da Rádio Oficina. Ciro César, que é um locutor reconhecidíssimo no Brasil, ele mora em São Paulo, foi quem deu esse curso. Ministrou um curso muito bom para a gente, de 2 dias de duração. No primeiro dia eram aulas teóricas sobre os cuidados com a voz, aquecimento, desaquecimento, o que fazer, o que não fazer, fumar, beber água muito gelada, café. Todas essas dicas foram dadas nesse curso, Rádio Oficina. E no dia seguinte era a parte prática. Como era a parte prática? Juntavam equipes de 5 pessoas, 5 locutores por equipe. Dentro dessa equipe, eles escolhiam um que fosse, digamos assim, o líder, o que estivesse dentro do estúdio, enquanto os outros 4 estivessem fazendo flashes ao vivo de algum ponto da cidade, de uma loja, de uma festa, de uma promoção, do trânsito. A minha equipe me escolheu como se eu fosse a âncora dentro do estúdio, e aí foi iniciada a parte prática do curso. E era assim, a gente tinha que improvisar, tinha que inventar. O importante era justamente isso, a análise da capacidade de improvisação do locutor. E a cada 10 segundos, aproximadamente, aparecia no telão uma palavra totalmente fora de contexto, que a gente tinha que usá-la na nossa fala. Que barato. Eu adoro falar, adoro improvisar, aparecia a palavra, já usava e casou super bem. Nesse momento eu percebi que o diretor da Liberal FM e um locutor dessa mesma emissora, enquanto eu falava, se olharam um para o outro assim e fizeram que sim com a cabeça, tipo, uau, caramba, essa locutora é boa. Eu pensei assim, eita, tá, então eu vou continuar. No final desse dia, o diretor da Liberal, que fez o sinal de positivo com a cabeça enquanto eu falava, chegou comigo e disse: olha, meus parabéns pelo seu trabalho, você é uma ótima comunicadora, eu gostaria que você, se possível, comparecesse à Rádio Liberal FM na segunda-feira, às 10 da manhã. Aí eu, claro, poxa, com certeza, muito obrigada, agradeci e tal, e já fiquei assim por dentro, disfarçando, né? Claro, com certeza, mas por dentro eu tava, caramba, que legal, pode deixar, eu vou lá. Mas aí deu segunda-feira, eu fui lá e sentei na mesa do diretor, super importante, tudo muito bonito. E aí ele me fez a proposta, um salário mais do que o dobro, mais algumas vantagens, plano de saúde, plano odontológico, um horário, um estúdio de horário que eu comandasse sozinha. Músicas do estado aqui da nossa região, que é o Tecnobrega, Tecnomelody,
super pop, brega das aparelhagens, uma coisa assim só nossa, que seria até interessante você rodar por aí no programa depois, só para mostrar a diferença na cultura musical do estado do Pará. Uhum. E eu tô enganado ou você também teve uma palhinha na TV? Palhinha na TV, teve sim, gente. Olha, foi no ano de 2009, saiu uma apresentadora de férias, e aí a TV Liberal, né, que é a mesma organização, Organização Rômulo Maiorana, Organizações Rômulo Maiorana, que é Rádio Liberal, TV Liberal, Jornal O Liberal e o portal, né, na internet, o portal de notícias. Quando ela saiu de férias, aí me chamaram para fazer as apresentações das notícias, né, de umas 3, 4 notícias durante os intervalos das novelas. E aí eu fiz essa cobertura, foi muito bacana, durante um mês apenas, mas foi também uma experiência muito legal no quesito de jornalismo e rádio e TV, comunicação, né, como um todo, que é a minha grande paixão. Tatiana, mudando um pouquinho aqui o foco do nosso bate-papo, como é que surgiu esse teu interesse por corridas e maratonas? Bom, já para começar a exercitar o corpo foi um pouco mais complicado, não foi de livre e espontânea vontade, foi mais por questões de saúde mesmo, né? E isso podia, inclusive tive até quase um ataque do miocárdio. Eu tinha 27 anos. Imagina, um ataque aos 27 anos era porque meu pulmão estava fraquinho e o meu coração estava trabalhando dobrado para poder suprir essa necessidade de oxigenação, batendo mais vezes e bombeando mais sangue pelo corpo. Então aí eu comecei a fazer o tratamento para a asma, com remédios de tratamento, também a bombinha de asma para resgate, e passei a incluir caminhadas e comecei a correr. Nisso que eu comecei a correr, eu já comecei a gostar. A participar de provas pequenas de 5 quilômetros, ganhar as medalhas lá, são mimos. Isso de dar medalha para o corredor que cruza uma linha de chegada é um mimo que faz a gente ficar tão feliz e querer mais. Dos 5 quilômetros passei para 10 quilômetros. Dos 10 quilômetros passei para 15 quilômetros. Fui correr a São Silvestre, em São Paulo, uma corrida muito famosa aqui no Brasil. Dos 15 quilômetros passei para 21 quilômetros, né? Passei para os 21 quilômetros, é uma meia maratona. Caramba, meia maratona internacional do Rio de Janeiro foi a que eu participei. Fiz um tempo legal, corri esses 21 quilômetros em 1 hora e 56 minutos, né? Abaixo de 2 horas para uma pessoa que tinha asma até menos de um ano atrás. E depois dos 21 quilômetros, ai, aquela vontade de correr mais, já sei, maratona. Uau, 42 quilômetros. Será que eu consigo? Me preparei, agendei, escolhi um país para conhecer e foi que então eu fui a Buenos Aires e corri lá a Maratona de Buenos Aires em 2015, fazendo um tempo bom também, 4 horas e 14 minutos. Já imaginou que é correr 4 horas e 14 minutos sem parar? Foi uma grande vitória. Eu cruzei a linha de chegada chorando, emocionadíssima. Tatiana, além da sua forte imagem de radialista, você também tem uma forte imagem como patinadora, inclusive ganhando 3 primeiros lugares em competições de alta velocidade. Como é que surgiu esse outro seu lado, de patinar além de correr? Ah, sim. A patinação veio junto, né? Uma paixão que foi ressurgindo na sociedade paraense, como também na brasileira e, obviamente, na mundial. Muitas fotos, muitos vídeos nas redes sociais, e as pessoas começaram a lembrar, olha mesmo, a época do patins, que foi com grande destaque aqui também em Belém. Eu tinha 11 anos quando eu patinei um pouquinho no meu conjunto. E aí me arrisquei a comprar um patins. Será que eu ainda sei patinar? Aí foi que comecei a dar novamente os primeiros passos inline e consegui juntar uma turma num grupo de patinação aqui no Pará, chamado Patinadores do Pará, que no Facebook já tem mais de 5.000 membros, e consegui promover e participar desses campeonatos aí de patinação de velocidade
chegando em primeiro lugar, faturando o prêmio máximo, troféu, medalha, dinheiro. Fiquei em segundo lugar no último campeonato que teve agora. Mas foi muito bom, é sempre legal participar. Quando tem, eu vou logo metendo a cara. Viajei para a Alemanha em setembro de 2006, patrocinada, né? Quem me patrocinou foi a Grecoforma Academia, a Vis Turismo, Com Saúde, Mosaico HD, a CEGEL, que é a nossa prefeitura de Belém, ela tem um projeto de lei que incentiva o atleta amador, que mais a empresa IS Arquitetura, né, pagou a passagem e possibilitaram aí juntos aí eu estar representando o estado do Pará nessas duas maratonas, né, a de Berlim, que foi no sábado, dia 24 de setembro, 42 quilômetros de patins, em que eu cheguei em primeiro lugar entre os patinadores brasileiros, mais rápido até que os homens. E no dia seguinte, domingo, 25 de setembro, né, de 2016, mais 42 quilômetros aqui de tênis. Eu já estava assim, cansada, exausta, não dá para se recuperar muito rápido. A largada da maratona de patinação foi às 3 da tarde de sábado, e a largada da maratona de corrida de rua foi às 9 da manhã do domingo. Pouco tempo de descanso, mas eu consegui. Trouxe 2 lindas medalhas para o estado do Pará. Cara, sempre agradecer a Deus, né? A gente tem que entregar os nossos planos a Ele, que as coisas acontecem segundo as bênçãos de Deus, a permissão de Deus. Até mesmo quem não acredita em Deus, mesmo sem acreditar, Ele está protegendo, né? Ajudando de alguma forma. Uma gratidão no coração pela vida, pela existência. O mundo não é só isso que a gente vê. Existe o mundo espiritual também, as coisas que, quando a gente separa 2 minutos por dia para fazer uma oração, para direcionar agradecimentos ao Pai, é o que vale, assim. Não me vejo, falo por mim, não me vejo vivendo uma vida sem o pensamento de que existe algo superior, que rege todos nós. É isso, o pensamento sempre em Deus, apesar de que a gente realmente não merece nada de bom, porque nós somos criaturas essencialmente mais pecaminosas e maquinamos algumas coisas na cabeça, temos alguns pensamentos. E, assim, a misericórdia de Deus é a única razão de nós não sermos consumidos. O pensamento é amor, porque Deus é amor. Quem ama a Deus ama ao próximo. Quem não ama ao próximo não ama a Deus. E quem fala que ama a Deus tendo raiva do irmão está mentindo para si mesmo. Eu sei que é um papo um pouco religioso, assim, mas é o que está dentro do meu coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês.